Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos aqui com mais uma videoaula. Hoje estaremos falando sobre o sistema excretor ou sistema urinário, que vai desempenhar inúmeras funções no nosso organismo. O que iremos aprender a partir de agora nessa videoaula? Primeiro momento estaremos aprendendo aí como se dá a regulação osmótica geral no organismo. Logo após, sistema excretor nos vertebrados. Iremos estar aprendendo um pouquinho da morfologia e o funcionamento dos rins. Iremos estar aprendendo sobre a regulação hormonal, os distúrbios mais comuns, a excreção de compostos nitrogenados e a regulação osmótica nos vertebrados. Função: equilíbrio osmótico. O equilíbrio osmótico vai manter aí a quantidade de solvente, de água no nosso organismo, e também manter aí a concentração de solutos do nosso organismo, como sais minerais, vitaminas, gás carbônico, excretas, nitrogenadas, substâncias tóxicas. Então, os rins, o sistema excretor vai estar aí ajudando a manter as concentrações ideal dentro desse nosso organismo. Isso, quando se mantém essa concentração ideal, nós chamamos de equilíbrio osmótico. No equilíbrio osmótico, nós podemos perder água ou ganhar água. Perda de água e solutos. Nós perdemos durante o dia, durante 24 horas, de 0,8 a 1,2 litros de água pelo vapor de água da pele e dos pulmões, ou seja, através da respiração e através do suor. E perdemos também de 0,1 a 0,2 litros através das fezes. Então perdemos água também através da fezes. E perdemos de 1 a 2 litros de água através da urina. Em contrapartida, durante um dia nós também ganhamos água e solutos. Ganhamos água através da ingestão da própria água quando bebemos, e através da ingestão de alimentos, e quando ocorre a oxidação dos alimentos, ou seja, quando ocorre a quebra dos nutrientes lá dentro da célula, um processo chamado de respiração celular. Esse processo acaba produzindo durante um dia aproximadamente de 0,3 a 0,5 litros de água por dia, ou seja, de 300 ml a 500 ml de água durante o dia. Então nós não só perdemos, mas também temos que ganhar água, porque senão o nosso organismo para de funcionar. Então, essa regulação aqui nós chamamos de equilíbrio osmótico. O nosso sistema urinário, sistema excretor, é formado principalmente pelos rins, pela artéria aorta, que vai trazer o sangue para os rins, pelo uréteres, que vão estar levando a urina para a bexiga, e pela uretra, que vai estar eliminando essa urina da bexiga. Isso aqui é a estrutura básica de um rim. Cortando ele ao meio e tirando essa partezinha aqui, nós ampliamos, nós teremos essas estruturas. A parte de fora nós chamamos de córtex renal. Essa parte avermelhada nós chamamos de medula renal. Dentro da medula renal nós vamos ter um ducto coletor que vai estar levando e vai indo até os néfrons. E aqui a ampliação de um rim, né, também mostrando aí a medula renal, o córtex renal e a pelve renal, que é essa lado côncavo aqui, por onde está entrando as artérias renais e saindo as veias renais. E aqui é o uréter, por onde vai estar descendo a urina, juntamente com as excretas, para ir até a bexiga. Bom, aqui está um néfron, né? Um néfron que nada mais é do que a unidade funcional do rim. O que o néfron vai fazer? O néfron vai filtrar o sangue ali nos rins e vai retirar o excesso de substâncias que são prejudiciais para o nosso corpo, e vai reabsorver, por exemplo, algumas substâncias que têm que ficar em alta quantidade no nosso corpo. Então o néfron vai eliminar principalmente o que faz mal para o nosso corpo, que está no sangue, as excretas. Ele é composto aí por muitos capilares sanguíneos, né? Ele é composto pelo glomérulo, pela cápsula de Bowman, né? E pelo túbulo torcido proximal, o túbulo contorcido
distal e a alça ascendente. A alça ascendente é essa aqui, que nesse momento ela está passando aqui juntamente com os capilares sanguíneos e vai ocorrer aí a osmose, a passagem de nutrientes ou de substâncias, né, que tem que ser eliminadas do nosso corpo, passa dos capilares para esse ducto, né, para essa alça Henle aqui, que vai subindo, se transforma, fica cada vez mais grosso, chamado de alça ascendente, continua o processo e desce, né, para o uréter, formando aí a alça descendente, o ducto coletor aqui. Então todos esses canais aqui vão ter a função de estar absorvendo, de estar filtrando os compostos do nosso sangue, retirando o que não é necessário, que faz mal para o nosso sangue. Função do rim, né? Continuando aqui, eu tenho o corpúsculo, cápsula de Bowman, e ela vai estar fazendo o que? Vai estar justamente fazendo a limpeza desse sangue. Então vai estar passando, eliminando alguns nutrientes, algumas substâncias e reabsorvendo umas outras substâncias. Ocorre aí a filtração pela pressão hidrostática do sangue sobre as paredes do glomérulo. São barradas as células sanguíneas e proteínas plasmáticas, passando água em alguns solutos. Filtrado, chamado essa água e alguns solutos aí que passam, são chamados de filtrado glomerular. De 1,2 litro de sangue por minuto passa pelos rins. Então a cada 1 minuto está passando aí em torno de 1,2 litro de sangue através dos rins, e aproximadamente 1.800 litros deste sangue passa pelos rins por dia. E aproximadamente 180 litros de água deixam o sangue para fazer parte do filtrado, mas são produzidos apenas aí de 1 a 2 litros de urina por dia. Ou seja, em torno de 178 litros de água são reabsorvidos aqui nos rins. A reabsorção da água, ocorre aí a reabsorção da água, a NaCl, a glicose, os aminoácidos. Secreção de algumas moléculas estranhas, né, vão passar direto do sangue para os túbulos, como as drogas, os remédios, vão estar passando direto aí pelo túbulo renal. Excreção de hidrogênio, de potássio, de fósforo, água e excretas nitrogenadas. Organização básica de um néfron. Então o néfron ele vai ter aí uma alça descendente, vai ter aí o glomérulo. Nessa alça descendente vai ser liberado, vai ser absorvido, passar a glicose, aminoácidos, o cálcio, a água, vai ser eliminado um pouco de água, o NaCl. A alça descendente aqui vai estar indo direto para o tubo coletor. Ele recebe esse nome porque vai estar absorvendo aí as excretas que vão ser eliminadas através da urina. Ocorre aí a reabsorção ativa, que ocorre o gasto de energia. Quando nós falamos em ativa, vai ocorrer o gasto de energia, que vai ser o caso aí de quando ocorre a reabsorção de glicose, aminoácidos e sais aí nos néfrons. E a reabsorção passiva, quando ocorre aqui a difusão, apenas a difusão, né, sem o gasto de energia, a difusão da água aí para os ductos coletor. Controle hormonal. O ADH, o hormônio antidiurético ou vasopressina, aumenta a absorção de água pelos túbulos coletores. A secreção do hormônio antidiurético, ADH, é inibido pelo álcool e pela cafeína. Então é importante lembrar aqui que esse hormônio antidiurético aumenta a absorção de água pelos túbulos coletores. Porém, o álcool e a cafeína inibe a ação desse hormônio. É por isso que quando tomamos aí um vinho, uma cerveja, alguma coisa, as pessoas urinam muito. Por quê? Porque o sistema excretor, os rins, não vão estar absorvendo a água como deveria. Por isso ela vai ser eliminada uma grande quantidade
de água vai ser eliminado do nosso organismo, né, podendo levar aí a desidratação do nosso corpo. Então é importante lembrar que é o que acontece, que o álcool, né, inibe aí a absorção de água pelos túbulos coletores. A aldosterona é um outro hormônio. Ao detectar a queda da pressão sanguínea, as células do rim secretam hormônio que estimula a adrenal a produzir a aldosterona. Ela vai estimular a reabsorção de sódio, que aumenta a reabsorção de água, que por sua vez aumenta o volume da pressão sanguínea. Então aqui está ocorrendo aí um controle hormonal do nosso organismo, do sistema excretor. Então esses hormônios vão estar trabalhando aí para fazer o nosso sistema, o nosso rim, o nosso sistema excretor funcionar. Os principais distúrbios do sistema urinário. Um dos principais distúrbios é o cálculo renal, a famosa pedra nos rins que as pessoas falam, né? Que é o cálculo renal, que é o depósito organizado de sais minerais nos rins ou em qualquer parte do aparelho urinário. Cálculos constituídos por cálcio são os mais comuns. Outros minerais são encontrados, como oxalato, fósforo, ácido úrico. Alguma deficiência genética, né, para a excreção desses sais. Se tiver alguma deficiência genética para excretar esse excesso de sal, esses sais vão estar se aglomerando, formando aí os cálculos renais. E também, né, uma dieta rica em sais minerais, exemplo, o leite e os derivados do leite. A pessoa que toma muito leite pode, ou comer muitos sais minerais na alimentação, muito sal na alimentação, pode estar trazendo aí algum problema, né, com a produção dos cálculos renais. O tratamento do cálculo renal é cirúrgico ou não invasivo. Cirúrgico quando eu tenho a cirurgia, vou cortar, ou eu uso apenas o ultrassom, que vai estar quebrando através de ondas sonoras, né, ondas de ultrassom, vai estar quebrando esses cálculos renais, e ele vai estar sendo eliminado pela urina. Então eu tenho esses dois métodos: o invasivo, que é a cirurgia, e o não invasivo, que é através do ultrassom. Os principais distúrbios do sistema urinário humano. Continuando, a gota. A gota é uma doença caracterizada pela elevação do ácido úrico no sangue e surtos de artrite aguda secundários ao depósito de cristais de sal deste ácido, né, o ácido chamado uratos. O ácido úrico é um resíduo nitrogenado do metabolismo de purinas. Mariscos, sardinhas, salmão, bacon, fígado devem ser evitados por aqueles que sofrem dessa doença, da gota. Hemodiálise. Hemodiálise é o tratamento mais utilizado por aqueles pacientes que por qualquer motivo perderam a função renal e irreparavelmente atingiram a fase terminal da doença renal. No dialisador, que é a máquina que faz a hemodiálise, o sangue é exposto à solução de diálise, também conhecida como dialisato, através de uma membrana semipermeável, permitindo assim as trocas de substâncias entre o sangue e o dialisato. Após ser filtrado, o paciente, após ser retirado do paciente, né, e passado através do dialisador, o sangue filtrado é então devolvido ao paciente pelo acesso vascular. É importante ressaltar que a água usada durante a diálise deve ser tratada em sua qualidade monitorada regularmente. Então a hemodiálise é um processo que o ser humano usa aí um rim artificial, uma máquina bem grande que fica fora do corpo, que é o dialisador, que vai fazer as funções do rim, vai filtrar o nosso sangue, retirando as excretas que o organismo dessa pessoa não consegue eliminar porque perdeu a função renal. Então, assim que funciona o dialisador, né? O sangue é bombeado da fístula arteriovenosa até o interior do dialisador. O dialisador vai remover do sangue aí os produtos da degradação metabólica, que eu tenho a membrana artificial e o líquido dialisador, que vai absorver esses produtos aqui e vai liberar o sangue limpo, que vai ir de volta, né? O sangue purificado é bombeado do dialisador para o interior da fístula arteriovenosa. Então, e aí
fechando o ciclo aí da hemodiálise. Então é assim que funciona, né? Mostrando novamente como que seria ali o processo. O dialisador está aqui, o monitor de pressão venosa, vou ter o monitor de pressão arterial, eu tenho uma bomba de sangue, eu tenho uma bomba de heparina, que vai estar fazendo aí todo o controle, né, desse filtramento desse sangue, que vai ser retirado aí os nutrientes e vai ser reabsorvido o que precisa ser absorvido, e o que não é bom para o organismo vai ser eliminado aqui através do dialisador. Excreções nitrogenadas, alguns aminoácidos, a amônia, o ácido úrico, a ureia, né, todos são excreções nitrogenadas. A ureia é solúvel em água, tem baixa toxicidade, o ácido úrico é insolúvel e é atóxico. Já a amônia tem alta solubilidade e possui uma alta toxicidade. Vamos ver as excreções de nitrogenados aqui, excretas nitrogenadas nos indivíduos. Os peixes ósseos, anfíbios e girinos, né, vão excretar amônia e para o meio externo do corpo deles. Já os mamíferos, os anfíbios adultos, peixes cartilaginosos, possuem como excreta a ureia. Já os répteis, a maioria das aves e a maioria dos répteis tem aí como excreta o ácido úrico. Então vai ter uma diferença aí de acordo com o grupo de animais, o grupo de seres vivos. Então os tubarões e arraias, né, vai ter aí mais ureia no organismo, concentração aí por milímetros de água doce, quanto em água doce vai ter menos em répteis e aves e mamíferos. Então, isso vai estar sendo feito o controle osmótico nos vertebrados, a osmorregulação nos peixes cartilaginosos, a maioria marinha, vai ter aí, relativamente, né, vai ter o acúmulo de ureia no sangue, que vai impedir aí a perda de água, e ocorre um influxo de sal pelas brânquias e alimento, e a excreção de sal pela glândula retal. E com isso vai estar impedindo que esses peixes cartilaginosos percam um excesso de água aí para a água salgada do mar. Então ele vai usar esse artifício aí de acumular a ureia no sangue, né, para impedir que a água se perca. A osmorregulação em peixes ósseos de água doce e salgada, chamado de hiposmótico em relação ao meio. Ocorre então a tendência aí de perder a água. Ocorre a ingestão de água salgada, a eliminação de sal pelas brânquias, processo ativo, processo que gasta energia, absorção de sulfato de magnésio, ali no glomérulo, que vai ter um glomérulo reduzido, que é como se fosse um pré-rim ali dos peixes, que vai absorver aí o sulfato de magnésio, fazer absorção de sulfato de magnésio. Pouca urina concentrada em sulfato de magnésio, então ele vai eliminar muito pouca urina nesse processo, porque a maioria vai ser absorvido novamente para não perder a água aí do corpo. E as fezes vão ser ricas, né? No caso, as fezes já que vão ser ricas em sulfato de magnésio. Osmorregulação em peixes ósseos de água doce, chamado aí de hiperosmóticos em relação ao meio. Ocorre aí a tendência de ganhar água. Então ocorre a entrada de água pela boca e a eliminação de água pelas fezes e pela bexiga. Ocorre a absorção de NaCl pelas brânquias e a reabsorção do NaCl pelo rim, pelos néfrons. O glomérulo, que vai ter já aqui no caso um glomérulo bem mais desenvolvido. E a urina vai ser diluída, vai ser bem diluída, com bastante excretas diluídas aí nessa urina. A osmorregulações em répteis e em aves marinhas.
vai ter aí, a maioria dos répteis e das aves marinhas tem uma glândula de sal aí na cabeça, e vão estar excretando esse sal através das narinas, no caso das aves. Porque eles vão estar excretando esse sal porque existe uma escassez de água, né? E vai ter um excesso de sal na alimentação desses animais, porque são animais que vivem próximo à praia e se alimentam de animais marinhos, de peixes, mexilhões. A osmorregulação dos mamíferos marinhos hiposmóticos em relação ao meio. Então a água do mar, né, ingerida, a concentração de sal muito alta, né, vai ser ingerido aí e vai ter uma grande quantidade de sal. A urina produzida aí vai ter uma concentração bem grande. Então aqui, ó, enquanto um homem e uma baleia, vamos fazer uma comparação aqui de um homem e uma baleia, que absorveram, que beberam, ingeriram 1000 litros de água. A concentração de sal seria aí de 535 milimols por litro, né? Já em ambos, ali no caso da urina, o homem iria eliminar bem pouco essa concentração de sal aí, que é 400 milimol por litro, contra a baleia consegue chegar e ficar a 820 milimol por litro de concentração de sal aí na sua urina. Fazendo um balanço hídrico, então menos 350 e mais 350 aqui para a baleia. Menos 350 para o homem, mais 350 para a baleia. Consegue ingerir alimento ou mesmo beber água e produzir uma urina mais concentrada. Nos animais, os principais mecanismos de excreção do nitrogênio proveniente do catabolismo de aminoácidos estão resumidos no esquema a seguir. Então eu tenho aminoácidos, a desmineração da amônia, que eu tenho os grupos de animais, principais produtos de excreção, a ureia, a amônia, o ácido úrico, a síntese de outras substâncias ou oxidação. Ocorre a alternativa que indica exemplos de animais pertencentes respectivamente aos grupos 1, 2 e 3. Seria a B, que seria a planária, o cavalo e o pato. Que de forma geral, né, a água do mar exerce uma alta pressão osmótica sobre os organismos, cerca de 12 atmosfera, 12 atm, e a água doce exerce praticamente nenhuma. Os fluidos do corpo dos vertebrados exercem uma pressão osmótica de 30 a 40% daquela da água do mar, ocupando, portanto, uma posição intermediária. Considerando essas informações em termos osmóticos, a tendência é os peixes ósseos marinhos ganhar solutos, perder solutos, peixes ósseos de água, perder soluto e água. A alternativa correta seria que os peixes marinhos, peixes ósseos marinhos vão ter a tendência de ganhar solutos e perder água, e os peixes ósseos de água doce perder solutos e ganhar água. Muito bem, essa foi mais uma apresentação, mais uma videoaula. Falamos sobre o sistema excretor. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.